capítulo 4. Adão teve relações com Eva, a sua mulher, e ela ficou grávida. Eva deu à luz um filho e disse: com a ajuda de Deus, o Senhor, tive um filho homem. E ela pôs nele o nome de Caim. Depois teve outro filho, chamado Abel, irmão de Caim. Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. O tempo passou. Um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho. Matou o carneirinho e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Bom, irmãos, aqui nós vemos o primeiro ato de adoração a Deus após a queda do homem, né? Quando o homem sofreu a queda e foi expulso do Jardim do Éden. Então, agora, o primeiro ato de adoração a Deus após a queda do homem foi a de ofertar, que no hebraico é a palavra gorban, né? Gorban, ofertar, que significa aquilo que alguém traz para perto do altar ou para perto de Deus. Então, nós vimos aqui algo muito lindo, né, que acontece, esse ato de ofertar. Às vezes as pessoas, elas se restringem a estar ofertando na casa do Senhor, porque há um pensamento errôneo, claro, que não vamos aqui generalizar. A gente sabe que existem muitas pessoas que infelizmente eles levam o dinheiro, né, da casa do Senhor, usando em coisas próprias, usando em coisas vãs, né? Mas existem as pessoas que são sérias ainda e que utilizam esse dinheiro, essas ofertas e dízimos para um bem maior, né? Para um bem da comunidade, para um bem da própria igreja, né? E isso é algo que agrada ao Senhor. Claro que todos os nossos atos, nós um dia vamos dar conta diante de Deus. Então, eu sempre penso e sempre falo que quando eu oferto ou eu dou o dízimo, eu devolvo o dízimo na casa do Senhor, eu não estou fazendo para o homem, para um pastor, mas eu estou fazendo o meu compromisso de adoração a Deus, porque a oferta, o dízimo é uma adoração. Nós vimos aqui que ela surge já, né, após aqui a queda do homem. Então Caim e Abel ofertaram ao Senhor e isso agradou ao Senhor, mas a oferta de Caim não agradou ao Senhor. Por que a oferta de Caim não agradou ao Senhor e a de Abel agradou? Se nós pararmos para analisar, nós vamos ver que Caim, ele simplesmente ofertou algo simples, no sentido de ele não deu o melhor para Deus. Já Abel pegou um carneiro, o melhor que ele tinha, o primogênito, e o melhor, as partes melhores deste carneiro, né? Ele oferece a Deus. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui que já desde o início nós precisamos ofertar ao Senhor o nosso melhor, seja em situação financeira, mas principalmente em relação à nossa vida, à nossa adoração. Nós devemos ofertar ao Senhor o melhor.
Eu vou ofertar ao Senhor o meu melhor louvor, eu vou ofertar ao Senhor a minha melhor oração, eu vou ofertar ao Senhor a minha melhor pregação, eu vou dedicar ao Senhor tempo e busca de aprendizado, eu vou estar estudando a palavra do Senhor, como nós estamos fazendo nesse curso, eu vou estar me aprimorando naquilo que eu consigo, que chega até mim, para que eu possa cada dia mais e mais melhorar, para poder ofertar o meu melhor para Deus. Então, quando as pessoas falam, eu vou louvar, mas não ensaiam, não se preparam, vão pregar, não oram, não leem a Bíblia, não buscam conhecimento, não querem fazer cursos bíblicos, não querem estudar, não querem aprender, irmãos, isso é uma negligência diante de Deus. Isso é uma oferta de Caim, mas que eu e você venhamos ser ofertantes como Abel, que ofereçamos o melhor para Deus, porque Ele merece o melhor, porque o melhor de Deus Ele ofertou a nós, que foi seu Filho Jesus Cristo. Então, por isso que Deus rejeita, então, a oferta de Caim, porque Caim não dá o melhor que ele tinha, ele dá qualquer coisa. É como aquele tipo de pessoa que louva, não ensaia e diz, irmãos, a minha voz não está muito boa, eu não ensaiei, mas é para Deus mesmo, né? Então, nós somos muitas vezes hipócritas, irmãos. Deus, Ele precisa o melhor. Mas eu não sei cantar, é por isso? Ensaie, busque conhecimento. Hoje em dia nós temos cursos de canto, curso de todas as maneiras possíveis. Tente se aprimorar, tente fazer o melhor a Deus, mas em primeiro lugar, ore a Deus, ore para que Deus abençoe a tua voz, para que Deus te dê graça, né? E principalmente que eu e você tenhamos um relacionamento com Deus, né? Não adianta nada também ter uma voz bonita, uma voz linda, mas não ter um relacionamento com Deus, não ter uma intimidade com Deus, não é mesmo? Então que eu e você possamos ser iguais a Abel, estar dando sempre, ofertando sempre o melhor, porque Deus Ele merece. Caim ficou furioso e fechou a cara. Então o Senhor disse, por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se você tivesse feito o que é certo, estaria sorrindo, mas você agiu mal e por isso o pecado está na porta à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Aí Caim disse a Abel, o seu irmão, vamos até o campo. Quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel, o seu irmão. E o matou. Mais tarde, o Senhor perguntou a Caim, onde está Abel, o seu irmão? Não sei. Por acaso sou guarda do meu irmão? Por que você fez isso? A terra, o sangue do seu irmão está gritando, pedindo vingança. Por isso você será amaldiçoado e não poderá mais cultivar a terra. Irmãos, e aí acontece algo, infelizmente, né? Acontece aí o primeiro assassinato na história, né? O primeiro assassinato na Bíblia, o assassinato de um irmão contra o outro. E por algo que infelizmente, algo muito, vamos assim dizer, até mesmo nojento, né? No meu ponto de vista, é algo muito ruim, né? Que é a inveja. Que infelizmente, né, existe ainda nos dias de hoje. Esta inveja que muitas vezes ela atrapalha a vida principalmente de quem tem a inveja. Conhecemos várias pessoas que por inveja caíram,
né, estão hoje fora dos caminhos do Senhor, pessoas que cometem coisas terríveis por conta da inveja. E uma delas, né, está aqui escrita na Bíblia, que é a inveja, né, que matou então Abel, que fez Caim matar Abel por inveja, porque Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. Então acontece ali o primeiro assassinato, e nós vemos aqui que um abismo puxa outro abismo, né? Ele vai, mata o seu irmão, assassina o seu irmão, e quando Deus então pergunta: onde está o teu irmão Abel? Ele ainda responde para Deus, né? Ele ainda responde com mentira. Então a gente vê aqui um abismo puxando o outro. Ele assassinou como se não bastasse, em vez de se arrepender, em vez de ir ali pedir perdão a Deus, se humilhar, mais uma vez o homem deixa o orgulho subir ao seu coração, tomar conta de si, e ele, em vez de se humilhar, em vez de pedir perdão, ele ainda responde de uma maneira mentirosa para Deus. Quando Deus pergunta: onde está o teu irmão Abel? Ele simplesmente responde: e por acaso eu sei onde está o meu irmão? Eu sou o cuidador dele. Sendo que ele sabia onde estava o irmão, e ele sabia que Deus conhecia todas as coisas. Isso é interessante, irmãos, que muitas vezes nós, nos dias de hoje, cometemos o mesmo erro, né? Às vezes o orgulho toma conta do nosso coração e um abismo vai puxando o outro. Quando vemos, às vezes quando caímos em si, às vezes é tarde demais. Mas a minha oração nesse estudo é que eu e você possamos cada dia mais e mais ser humildes na presença do Senhor, né? E que esse orgulho não venha tomar conta do nosso coração. Então ali Abel, ele é assassinado pelo seu irmão, e Deus agora vai colocar, né? Vai dar então um castigo para Caim. Vejamos a seguir. Pois quando você matou o seu irmão, a terra abriu a boca para beber o sangue dele. Quando você preparar a terra para plantar, ela não produzirá nada. Você vai andar pelo mundo sempre fugindo. Senhor, eu não vou poder aguentar esse castigo tão pesado. Hoje tu estás me expulsando dessa terra. Terei de andar pelo mundo sempre fugindo e me escondendo da tua presença. E qualquer pessoa que me encontrar vai querer me matar. Isso não vai acontecer, pois se alguém matar você, serão mortas 7 pessoas da família dele como vingança. Em seguida, o Senhor pôs um sinal em Caim, para que se alguém o encontrasse, não o matasse. Então Caim saiu da presença do Senhor e foi morar na região de Nod, que fica a leste do Éden. Bom, aqui nós vemos que Deus coloca uma marca em Caim. E o que seria esta marca? Existem muitas linhas teológicas que falam sobre algumas coisas desta marca de Caim. Nós vamos aqui estudar alguma delas. Bom, a marca de Caim, né, existe na teologia, no cristianismo sírio, que eles acreditam ser o enegrecimento de sua face, onde então surgiu a escravidão, né? Os mórmons, a religião dos mórmons, também acreditam que teria sido isso, né? Que Deus então teria feito ele ficar da cor negra, né? Ter escurecido a sua face, para que então, né, se houvesse uma diferença. Outra linha teológica acredita que também seria uma marca, né, que assustaria outros, para que as pessoas não o matassem, né? De repente ele teria sido transformado num gigante, ou uma tatuagem em seu rosto, uma deformidade no seu rosto, algo que afastasse
as pessoas, né? Mas a gente vê que todas essas duas marcas que são ditas nessas linhas teológicas, tanto o enegrecimento como sendo gigante ou uma tatuagem ou algo tenebroso, né? Isto não tem fundamento. Por quê? Porque depois disso, né, houve o dilúvio. Lembra, para quem conhece a Bíblia, lá na frente nós vamos estudar sobre o dilúvio. E quando houve o dilúvio, toda a humanidade foi extinta, a não ser a família de Noé. Então, como poderia ter surgido as pessoas negras, né, ali, ou gigantes ali naquele momento através da descendência de Caim, se logo após, quando houve o dilúvio, todas essas pessoas foram exterminadas? Então, todas essas duas teorias, elas não fazem sentido, elas não têm fundamento, porque o dilúvio chegou e exterminou essas pessoas, então não era mais para ter diferença de cor no ser humano. Isso nós vamos ver lá na frente como e por que surgiu a diferença de cor no ser humano, mas não é de Caim. Nós apenas coloquei essas teorias para que quando alguém vier falar com você que está fazendo este curso, você já tenha consciência que essas linhas teológicas não têm fundamento. Existe uma outra linha teológica já mais atual, com Santo Agostinho, que ele afirmava que essa marca era os judeus, sendo que eles foram obrigados a usar roupas diferentes para serem diferenciados quando estavam na rua, né? Mas este sinal de Caim foi algo que, na verdade, até hoje ninguém soube exatamente dizer, né, o que realmente foi. Há alguns que dizem que foi castigo. Eu já prefiro pensar e acreditar que não é castigo, mas sim um sinal do amor de Deus. Por quê? Porque através deste sinal, ninguém poderia tocar em Caim. Olha o amor de Deus por Caim. Se ele soubesse o amor de Deus pela vida dele, se ele entendesse, ele não teria assassinado seu irmão. Muitas vezes nós também não entendemos o amor de Deus pelas nossas vidas. Nos preocupamos tanto com a vida dos outros, nos preocupamos tanto em olhar o que Deus está fazendo na vida dos outros e não buscamos ter intimidade com Deus para que possamos também tudo aquilo que Deus faz com os outros fazer em nossas vidas também, né? Então é muito importante que eu e você entendamos que é preciso a gente olhar para si e deixar os outros viverem a vida delas, cuidar da vida delas, e nós devemos cuidar de nós e da nossa intimidade com Deus, né? Porque isso que nos vai ter nos fazer ter um relacionamento com Deus. Bom, então este sinal em cima de Caim não era um sinal de culpa, mas sim um sinal do amor de Deus. Caim e a sua mulher tiveram um filho e deram a ele o nome de Enoque. Mais tarde, Caim construiu uma cidade e a chamou de Enoque, o nome do seu filho. Enoque foi pai de Irade, que foi pai de Meujael, que foi pai de Metusael, que foi pai de Lameque. Bom, aí nós vimos falando aí que Caim e sua mulher tiveram filhos. Quem seria a mulher de Caim? Não haviam somente Eva, Adão, Caim e Abel? Então, de onde surgiu esta mulher de Caim? Bom, eu vou trazer aqui algumas teorias, claro que é outra coisa que ninguém pode realmente afirmar, mas eu vou trazer aqui algumas teorias e você tire as suas conclusões e, claro, nós vamos falar a teoria na qual nós acreditamos. Bom, a teoria que nós acreditamos, mas lembrando, não podemos afirmar que era porque não existe base bíblica e nem nenhum livro, nada consta que prove quem realmente seria esta mulher de Caim, ok? Bom, nós acreditamos
que Eva teria tido filhas e filhos, né? Mas principalmente que Eva teria tido filhas antes do pecado, para cumprir o crescer e multiplicar-vos, o mandado de Deus. Só que naquela época, quando a Bíblia foi escrita, os judeus eles não tinham o costume de colocar na genealogia o nome das mulheres. Você pode ir lá na genealogia e você não vai ver nome de mulheres, não é mesmo? Você vai encontrar somente nome de homens, porque o nome das mulheres não entrava na genealogia. Então nós acreditamos que Eva tinha tido filhas antes de Caim e Abel, mas constou na genealogia somente Caim e Abel. Por que nós acreditamos nisso? Nós acreditamos nisso porque também quando Deus dá um castigo para Eva, quando ela come do fruto proibido, o seu castigo foi fazer o quê? Que a partir de agora, então ela teria dores de parto. Ou seja, se nós formos analisar, a partir daquele momento ela teria dores de partos. Ou seja, ela já tinha tido partos antes, só que não sentia dores. Ela não tinha dores, então o seu castigo foi sentir dores na hora de parir. Mas acreditamos que ela teria tido somente mulheres e por isso não estava, não estava constado ali na genealogia o nome dessas mulheres, porque não se colocava. Acredita-se que quando, alguns pesquisadores acreditam-se que quando Caim matou Abel, já existia uma média de 500 pessoas ali naquela região. E quando nós vimos ali também no capítulo 4, no versículo 25, quando fala conheceu, no começo aqui quando nós lemos, que conheceu Caim a sua mulher, quando a Bíblia fala de conheceu, está falando de relação sexual. Não está dizendo que ele conheceu ela naquele momento, que foi ali que os dois se encontraram, não. Está falando que ele teve relações sexuais com ela. E vê que ele foi para um lugar errante, ele construiu uma cidade. Se não houvesse mais ninguém, para que ele construir uma cidade? Se fosse só para ele, não é mesmo? Ele tinha então por volta de 120 a 125 anos quando isso aconteceu, quando matou Abel, e ele poderia, essa mulher que ele conhecera, que ele teve relações sexuais, poderia ter sido até mesmo uma de suas irmãs, provavelmente uma das suas irmãs mais velhas, que já teria nascido antes, deles serem expulsos do paraíso. A tradição judaica acredita, está escrito na tradição judaica, eles acreditam que Adão teve 60 filhos, 33 mulheres e 27 homens. Então, nós vemos aí que há uma grande possibilidade disso ter acontecido. Também existem outras linhas que acreditam, que uma linha na Midrash, que é fora da tradição judaica, é dentro da tradição judaica, mas é uma linha, é uma Bíblia falada, como eles dizem, é a Torá oral, a Midrash, e acredita-se na Midrash que Adão teve, então, 300 filhos e 300 filhas. Mas na tradição judaica tradicional, ali a normal, existiam 33 mulheres, 33 homens e 27 mulheres. Então, uma dessas seriam a mulher de Caim. Outra linha teológica está também acreditando que esta mulher seria Ava. Isso está no livro do Jubileu. Está essa história, eles contam que o anjo Miguel teria revelado a Moisés durante os 40 dias no monte que esta Ava, era uma mulher que estava por lá, uma mulher que tinha vindo de não se sabe onde, eles não explicam. Diz que havia um povo fora do jardim, eles acreditam que havia um povo fora do jardim. Então, que esta Ava, ele tinha conhecido esta mulher, que não se sabe como foi criada, de onde vem, então ela teria sido casada com Caim. Claro que a gente prefere não acreditar nisso, porque a Bíblia não nos dá esse relato de que Deus
havia feito essa acepção de pessoas, que tinha colocado apenas um casal no jardim e deixado um povo fora do jardim. Mas isso são coisas que ninguém pode afirmar o que realmente aconteceu. Mas vamos em frente. Nós vemos aí que então Caim e a sua esposa, eles têm um filho e chamam ele de Enoque. E também Enoque agora tem seu filho. E também aparece aí Matusalém, grave este nome, Matusalém, o homem mais velho do mundo, com 969 anos. Mas vamos a seguir, vamos ler a palavra de Deus. Lameque teve 2 mulheres. Uma delas se chamava Ada e a outra Zila. Ada teve um filho chamado Jabal, que foi o antepassado dos que criam gado e vivem em barracas. Jabal tinha um irmão chamado Jubal, que foi o antepassado de todos os músicos que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, teve um filho chamado Tubal-Caim, que era ferreiro e fazia objetos de bronze e de ferro. Tubal-Caim tinha uma irmã chamada Naama. Certo dia, Lameque disse às suas mulheres: Ada e Zilá, escute-me, mulheres de Lameque. Marque bem o que eu digo. Matei um homem porque me feriu. Matei um moço porque me machucou. Se são mortas 7 pessoas para pagar pela morte de Caim, então, se alguém me matar, serão mortas 77 pessoas da família do assassino. Adão e sua mulher tiveram outro filho. Ela disse: Deus me deu outro filho para ficar em lugar de Abel, que foi morto por Caim. E pôs nele o nome de Sete. Sete foi pai de um filho e o chamou de Enos. Foi nesse tempo que o nome Senhor começou a ser usado no culto de adoração a Deus. Bom, aí nós vemos, né, irmãos, sobre Lameque. Ele foi o primeiro homem a ter 2 mulheres, rejeitando o princípio do casamento monogâmico criado por Deus. Então, às vezes as pessoas dizem assim: legal era naquele tempo da Bíblia que o homem poderia ter quantas mulheres quisessem. Na verdade, não é bem assim. Isto foi algo não criado por Deus, mas sim criado pelo homem. A gente vê que Deus fez homem e mulher, um homem e uma mulher para estarem unidos num casamento. E Lameque foi o primeiro, então, a ter 2 mulheres, mas não que isso tenha sido ordem de Deus, né? Esta ordem não veio de Deus, esta ordem foi algo que ele tomou para si da mesma maneira, da maneira que ele achou melhor, não algo feito por Deus, né? Então isso é muito interessante, nós vemos. Logo em seguida nós vimos então que Adão e Eva, eles têm mais um filho, e esse filho é chamado de Sete, onde foi dado a eles em lugar de Abel. Mas vamos ver a seguir o que acontecerá.